Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical deste dia 25 de fevereiro de 2024, iniciando hoje a exposição do livro de Eclesiastes. Então peço que você já abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 1. Hoje nós vamos tratar dos versos 1 a 11. Abra sua Bíblia então nesta passagem, por gentileza. Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 11. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Está escrito assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Algumas coisas, ou alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Complexo, não? Pois bem, nós vamos então tratar da exposição deste livro. Eclesiastes é certamente, unanimemente considerado o livro mais difícil, complicado da Bíblia. Então não fique estranhando se você entendi nada. Não é só você não, parabéns, todos nós estamos nesse time. Esse livro foi escrito por Salomão. Salomão foi filho de Davi com Batseba. Vocês se lembram que o primeiro filho de Davi com Batseba, mulher de Urias, morreu antes de completar 8 dias, antes de ter nome, ser circuncidado e receber um nome. Mas como Deus é tão misericordioso, o segundo filho de Davi com Batseba, Deus o ama. E não só Deus o ama, mas Deus o escolhe para ser o sucessor de seu pai, ser o sucessor de Davi. Quando Salomão vai ocupar o reino, ele humildemente pede para Deus, não riqueza, mas sabedoria. E Deus lhe dá, além de sabedoria, muita riqueza. Salomão teve uma vida complexa, muito complexa, porque ele começa muito bem e termina muito mal. Ele teve uma vida totalmente disfuncional do ponto de vista familiar. Ele teve 700 princesas, 300 concubinas. Para nós é inimaginável isso, um homem ter 1000 mulheres. Os homens estão aqui, sabem disso, nós não damos conta de uma. Mas ele teve 1000. Talvez alguém brincando, mais problemático que ter 1000 mulheres é ter 1000 sogras. Então imagine o drama que foi. Agora, esse homem escreveu 3 livros na Bíblia. Ele escreveu Provérbios,
escreveu Eclesiastes e escreveu Cântico dos Cânticos. Alguém disse, e concordo com isso, que ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Eclesiastes é um livro que trata da futilidade da vida debaixo do sol, ou seja, numa perspectiva eminentemente horizontal, sem Deus. E ninguém mais bem classificado para escrever esse livro do que Salomão. Por quê? Porque ele foi o homem mais rico do seu tempo, mais culto do seu tempo, e ninguém como ele viveu todos os prazeres da vida. Ele chega a dizer que tudo quanto o seu coração desejou, ele atendeu. Tudo quanto os seus olhos viram, ele se apropriou. E apesar de ter abraçado o mundo, não encontrou sentido para a vida em nada disso. Salomão e Eclesiastes é uma resposta para aqueles que acham que, se tiverem tanto dinheiro, vão ser felizes, se alcançarem um determinado nível intelectual, vão ser felizes, daqueles que acham que, se tiverem as mais quentes aventuras e paixões, vão ser felizes, ou que, se alcançarem o pináculo da fama, vão ser felizes. Salomão experimentou tudo isso. Ao fim, ele disse: isso não passa de vaidade. E a palavra vaidade significa bolha de sabão. Só tem colorido, mas não tem essência. Então, é este livro que nós vamos examinar. Mas, louvado seja Deus, com todas as loucuras que o Salomão fez, ao finalzinho da vida, ele vai fechar tudo no seguinte argumento que você confere comigo lá no capítulo 12, no final do livro, versículo 13. Eu convido você para ler comigo o versículo 13, porque sem o versículo 13 você pode entrar em pânico ao estudar esse livro. Então me traz um alívio muito grande saber que no final da sua rota ele vai chegar a uma conclusão e vai se agarrar nela. Qual é a conclusão que ele chega? Você pode ler em voz alta comigo, 12 e 13, vamos juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então ele navegou por muitos mares, teve muitas experiências, viveu muitas aventuras, não encontrou sentido em nada disso. E agora, a melhor maneira de ver esse livro é um testemunhal. Ele está olhando para trás, pelas lentes do retrovisor, contando o que aconteceu com ele, as aventuras que ele viveu, os prazeres que ele usufruiu, as conquistas que teve. E a conclusão de tudo é esta: olha, quer saber de uma coisa? Espremi, o que sobrou de sentido da vida é isso, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O resto é bolha de sabão. Com essa compreensão, então, vamos ao texto inicial deste livro. Versículo 1, notem vocês que, por uma questão talvez planejada, ele não se apresenta de forma clara. É dedução, mas não apresenta o nome dele, como, por exemplo, ele começa o livro de Provérbios assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi.
aqui ele usa um pseudônimo. Qual o pseudônimo que ele usa? Pregador. Palavra do pregador. Filho de Davi, rei de Jerusalém. A palavra pregador, no hebraico, é coelê. E coelê significa mestre, professor, pregador. E a palavra eclesiastes procede da palavra eclésia, que é a assembleia, de onde vem a nossa palavra grega igreja, eclésia. Então, Eclesiastes é um pregador se dirigindo à sua assembleia, se dirigindo à sua congregação. E a conclusão do sermão que o pregador vai apresentar à sua congregação é capítulo 12, verso 13. Olha, a suma de tudo é isso: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Notem comigo, em primeiro lugar, depois que ele se apresenta, e eu estou convencido de que o livro de Eclesiastes é de Salomão, porque ele é filho de Davi, rei de Jerusalém, e você vai perceber no capítulo 1, versículo 16, a seguinte informação: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Nenhum outro personagem se encaixa aqui, a não ser Salomão. Ele é filho de Davi, ele é o homem mais culto, ele é o autor de Eclesiastes. Então vamos ao primeiro ponto aqui, depois da apresentação do autor, o conceito secularista da vida. Versículo 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que conceito pessimista da vida, não? Tudo é vaidade. Ele está olhando a vida debaixo do sol, num plano apenas horizontal, neste mundo aqui. Então ele olha a vida, ele olha a criação, sem fazer referência a Deus. Deus está do lado, ele não está considerando Deus ainda. Ele vai refletir esse mundo apenas nesse ambiente horizontal. Essa palavra vaidade, rebel na língua hebraica, significa sopro, vento, vapor, hálito, bolha de sabão. Significa o quê? Uma coisa passageira. Está aqui, amanhã não está mais. Você vê e desaparece. E mais, você vê, olha, até parece que tem conteúdo. Uma bolha de sabão, já soltou a bolinha de sabão? Criança corre atrás dela. Quando consegue pegar, ela explode. E o que tem lá dentro? Nada. Isso é vaidade. Vaidade. A palavra vaidade de vaidade é uma espécie de grau superlativo no hebraico. É muito comum isso, por exemplo, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você põe em grau superlativo. Por exemplo, cântico dos cânticos. Por que cântico dos cânticos? Há muitos cânticos, mas este é o maior deles. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que ele está querendo dizer? Estou falando da vaidade em grau superlativo. Está falando de vaidade no sentido máximo, pleno, absoluto, maiúsculo. Sabe o que significa isso? Os nossos projetos não são apenas castelos de areia. Os nossos projetos são castelos de nuvem num dia ventoso. Passam. Tudo na vida humana é marcado, vida debaixo do sol, por vaidade. Esse é o conceito que ele tem, secularista, da própria vida. Vamos ao versículo 3, onde ele apresenta o conceito secularista do trabalho. Leia o 3 comigo. Que proveito
tem o homem de todo o seu trabalho. Com que você te afadiga? Debaixo do sol. Se você não entender isso aqui, você fala, então eu vou cruzar os braços e vou ficar de papo ar, porque não tem proveito, vou fazer o quê? Para que eu vou botar meus filhos, pagar caro na escola para eles estudarem? Então vamos entender o que ele está dizendo. A palavra trabalho aí, na questão, quando ele trabalha assim, que proveito, a palavra proveito aí no hebraico é um termo comercial. Ele está dizendo o seguinte: que lucro tenho? Que dividendo eu recebo? Quanto eu vou ganhar com esse negócio? E o ponto que ele quer levantar é que a vida não paga dividendos. Em que sentido? No sentido de que aquilo que você acumula, você granjeia, você conquista, você compra, você acumula, você põe na sua declaração de imposto de renda, você não consegue usufruir tudo, e você não consegue levar nada. Poucos dias aí já descobriram que o homem mais rico do mundo não é mais o nosso o dono da Tesla. Agora é um outro cara. Essa cadeira, essa dança de cadeiras muda de vez em quando. E eu pergunto a vocês, o cara mais rico do mundo, quando ele morrer, quanto dessa riqueza ele vai levar? Nada. Nada. Não tem gaveta em caixão, não tem bolsa em mortalha, não tem caminhão de mudança em enterro. Os faraós do Egito, com tanta ânsia de se agarrarem às riquezas, faziam os seus sarcófagos de ouro puro, às vezes enterravam as suas riquezas, mas não adiantava nada. Então, o que ele está querendo mostrar para nós é que o esforço que o homem faz é infrutífero no sentido de usufruir, que proveito. Ele se apropria muito rapidamente, usufrui muito rapidamente, e depois que ele parte, quem não ralou, quem não suou a camisa, é quem vai desfrutar. Aliás, notinha de rodapé aqui. Eclesiastes alerta muito para isso, da cultura do ganhar, 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 acumular, 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 e não usufruir. Isso não é um gesto sábio. Sabe por que não é sábio? Eu conheço gente da minha própria família, inclusive, que trabalhou e trabalha, e não sabe usufruir. Nem o mínimo. Aí quando morre, quem não ralou é que vai desfrutar. E às vezes nem vai valorizar, que não custou nada. Bom, nem é preciso dizer os desdobramentos disso, que quando deixa muito dinheiro, o dinheiro não tem liga, vai ser motivo de briga. Você conhece família que briga por causa de herança? Não existe mais, será? Acabou esse negócio? E às vezes quem ralou para juntar tanto dinheiro, nem usufruiu. O que ele está querendo dizer é que se você olhar para a vida apenas nesse ambiente aqui debaixo do sol, tudo que você conquista não passa de vaidade, de bolha de sabão. Nessa pandemia aí, uma das coisas que me marcou muito foi a história de um banqueiro brasileiro que morreu de Covid. E a filha no funeral, que nem tinha gente, não podia ir, só foi a família, chorando, disse assim: o que mais me incomodou é que meu pai, sendo um homem que construiu um império financeiro, morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte: você pode ajuntar muita coisa como ele ajuntou, mas isso é muito curto e muito pequeno, porque você não leva nada.
e tudo que você juntou vai ficar por aqui. Não tem, a vida não paga dividendos a ninguém. Veja você, em terceiro lugar, o que é que vai mencionar a mesmice das gerações andando em círculos. Veja o verso 4, leia o 4 comigo. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele está usando uma linguagem secularista, porque a terra não permanece para sempre, ou permanece? Não, é só ler 2 de Pedro capítulo 3, que a terra e as obras que nela existem serão atingidas, e o fogo vai atingir tudo isso, os elementos abrasados se desfarão, e então haverá novos céus e nova terra. Porém, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que as gerações vêm, que as gerações vão, que geração vem, que geração vai. Você pega os grandes impérios, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, os reinos deste mundo, as nações poderosas de ontem, as nações poderosas de hoje. Há uma dança nas cadeiras, o que foi grande ontem já é pequeno hoje, quem foi pequeno ontem é grande hoje. O mais populoso do mundo era a China, agora já é a Índia, amanhã talvez seja outro, eu não sei. Geração vem, geração vai, geração vem, geração vai. Mas todas essas gerações enfrentaram as mesmas lutas, as mesmas batalhas, os mesmos dramas, as mesmas guerras, os mesmos pecados, os mesmos anseios. Não é assim? Quando você lê a Bíblia, você vê gente que viveu, por exemplo, no caso lá do Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás. As lutas eram as mesmas, os conflitos eram os mesmos, as batalhas eram as mesmas, os problemas familiares eram os mesmos. Geração vai, geração vem, a dança das cadeiras, das posições, mas os problemas são os mesmos. Ele está olhando para a vida e constatando e detectando isso. A terra é a mesma enquanto as gerações vêm e vão. Uma geração emerge, outra geração morre. É assim, você está nascendo um menininho aqui e está morrendo o ancestral da família. E o netinho que nasceu hoje vai crescer, vai envelhecer e vai virar o vovozinho da manhã e está chegando outro, e assim vai, e assim vem. E a coisa continua. Debaixo do sol, tudo vaidade, mesmice, a mesmice. Mas esta mesmice não está apenas na questão da vida, do trabalho, das gerações. Salomão consegue identificar essa mesmice na própria natureza. Ele olha para a natureza e diz: nada novo. Vamos ver? A mesmice da natureza, versículos 5 a 7. Primeiro, a rotina enfadonha, mesmice do sol. Olha o verso 5 comigo. Leia o verso 5 comigo. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Bom, ele não está olhando aqui do ponto de vista científico, ele está olhando dentro da linguagem que até hoje você usa. Nasceu o sol, pôs-se o sol, né? Não é o sol que está girando, é a terra que está girando em torno dele, mas a gente usa na linguagem do dia a dia essa linguagem. Você diz: vamos ver lá como é que a terra está movimentando. Você não fala isso. Ah, que pôr do sol maravilhoso, ah, que nascer do sol maravilhoso. Eu, quando tiro férias e vou a uma praia, a coisa que mais me dá prazer em fazer é levantar de manhã antes do sol nascer e andar na praia e ver o sol nascer. É o sol que está nascendo, mas a gente usa essa linguagem. O que ele está querendo dizer da rotina do sol? O sol caminha de onde para onde? Do leste para o oeste. Ele nasce aqui, se põe ali. Amanhã, sabe o que ele vai fazer? A mesma coisa. Na semana que vem, sabe o que o sol vai fazer? A mesma coisa. O ano que vem, sabe o que o sol vai fazer? Nunca ele muda de rota, do leste ao oeste, do leste ao oeste, do leste ao oeste, do leste ao oeste. E desde que o sol é sol, ele está fazendo a rotina de leste a oeste, e até Jesus voltar, do leste ao oeste, do leste ao oeste, mesmice.
Monotonia. Hoje eu vou fazer um roteiro diferente. Hoje eu não vou do leste para o oeste, vou do oeste para o leste agora. Pronto. Vou mudar. Não, ele vai fazer a mesma coisa que sempre fez. Sempre fez. É um movimento repetitivo, igual à vida. Igual à vida. Vamos ver o segundo lugar, a rotina do vento. Olha o verso 6. Leia o 6 comigo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve e revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ou seja, se o sol faz o movimento dele do leste para o oeste, o vento faz o seu movimento para o sul e o seu giro vai para o norte. Sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte. E recolhe aonde? Ao seu circuito. Mesmice, rotina, monotonia. Não altera o cronograma, não altera a agenda. Volve e revolve, retorna ao seu circuito. O vento segue suas correntes costumeiras, nunca progride. O que está vendo? Mesmice aonde? Não só na vida, não só no trabalho, não só nas gerações, não só nas nações que vieram, nos impérios que nasceram, que morreram, que voltaram de novo e outras coisas. A natureza está marcada por essa mesmice. Mas ele olha outra rotina, dos rios. Olha aí o versículo 7, leia o 7 comigo. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para tornam eles a correr. Olha que coisa engraçada. Quantos rios correm para o mar? Todos. E o que ele diz? O mar não se enche. Por que o mar não se enche com todos os rios correndo para ele? Porque aí vem o efeito da evaporação. As nuvens chupam a água dos rios, derramam sobre a terra, enchem os rios de novo. Para onde os rios correm? Para o mar. E vem a evaporação e as nuvens sugam as águas do rio de novo, derramam sobre a terra outra vez, enchem os rios para onde correm? Para o mar. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quanto tempo está fazendo isso? Sempre. Desde que os rios existem. O que Salomão está vendo? Rotina, mesmo movimento, mesma monotonia. Incrível, não? Parecidinho com a vida debaixo do sol. Meus amados, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Se você tirar Deus da sua criação, ela não refletirá a glória de Deus. Agora, quando Deus entra na criação, Ele manda o sol deter e o sol detém. Ele manda o mar abrir e o mar abre. Ele chama as estrelas pelo nome, elas aparecem. Ele dá uma ordem para o rio se abrir, se abre. Ele dá uma ordem, as chuvas são retidas. Ele dá uma ordem, a chuva é derramada. Se você não põe Deus na história, tudo vira uma rotina enfadonha, sem sentido. É por isso que eu gosto de olhar Apocalipse, quando as trombetas soam. Elas atingem o quê? Os mares, os rios, os astros, a terra e os homens. Você vê a televisão e diz: aconteceu um terremoto, aconteceu um maremoto, aconteceu um tsunami, um meteoro, uma enchente, uma seca, uma pandemia. E os homens que não levam Deus em conta, tudo isso é natural, causas naturais. A natureza está agindo por si mesma, a natureza está furiosa, a mãe terra está em convulsão, e não percebem que é trombeta de Deus.
que é Deus interferindo na natureza, porque quem controla a natureza, quem tem as rédeas da natureza é Deus, como Ele tem as rédeas da sua, da minha e da nossa vida. Mas vamos ver um outro tipo de insatisfação apontada aqui, a insatisfação crônica, nada satisfaz. Leia o verso 8 comigo, todos juntos. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Meus irmãos, é impressionante isso aqui. Todas as coisas, é muito pessimista, não? Todas as coisas são o quê? Canseira. Canseira. Se você tira Deus, o que é que resta? Canseira. E ele usa duas ilustrações. Os olhos não se fartam de ver. O que é que os olhos veem? Veem paisagens, cenários, rostos, películas, no cinema, na televisão, no seu smartphone, seriados. Eu pergunto a você, algum dia você diz, chega de ver, quer ver mais nada também agora? Tira a minha visão, senhor, porque eu não quero ver, já vi demais. O que você quer? Continuar? Vendo. Vendo o quê? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Quer ver gente, quer ver flor, quer ver prédio, quer ver trânsito, quero ver. Eu nunca vou ficar, não, chega de ver, não quero ver mais nada não. Seus olhos são o quê? Insaciáveis. Para ver o quê? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Rotina. Mesmice. E o que ele vai dizer no verso 8? Nem se enche os ouvidos de ouvir. O que é que você escuta? O que é que você ouve? Você ouve sons, você ouve música, você ouve palavras, você ouve ruídos, você ouve lamentos. Você nunca chegou a dizer, chega de ouvir, não quero ouvir também. Já ouvi tudo que eu precisava ouvir, agora não quero ouvir mais nada. Você começa como eu, um pouquinho de deficiência auditiva, você fica incomodado. Você quer continuar ouvindo. Ouvindo o quê? As mesmas coisas. Palavras, sons, músicas, ruídos, lamentos. Quando é que você vai ficar satisfeito de ouvir? Never, jamais. E o que você vai continuar ouvindo? As mesmas coisas, as mesmas ladainhas. Os mesmos sons, os mesmos ruídos, os mesmos lamentos, as mesmas queixas, as mesmas palavras. Sabe o que ele está dizendo? Essa rotina nunca vai acabar. Nunca vai acabar. A vida debaixo do sol. Mas, e ele vai nos levar à conclusão agora, e vai mostrar uma coisa muito interessante, porque vai ter também a repetição da história. Nada novo, nada novo. Primeiro, não há novidade nenhuma. Olha os versos 10 e 11. Você pode ler o 10 e 11 comigo? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Verso 11, já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória entre os que são de vir depois delas. Meus irmãos, vamos perceber aqui que não há nada de novo, no sentido de que não há novidade. Qual a rotina da história? Nascimento, crescimento, maturidade, velhice, morte. Isso é a rotina normal. Às vezes esse negócio dá uma interrompida. O cara nasce, cresce, fica inteligente, casa, tem filhos, tem netos, trabalha, morre, nasce, cresce, fica inteligente, casa, tem filhos, tem netos, envelhece, morre. O que é que tem na rotina da vida? Celebra, chora,
Chora, celebra, celebra, chora. Um dia está chorando, um dia está rindo, um dia está triste, um dia está alegre. Tem conquistas, tem perdas, tem paz, tem guerra. O que mais? Tem acordos, tem conflitos, tem esperança, tem desesperança. E essa rotina segue geração após geração, século após século, milênio após milênio, a mesma rotina. Ah, isso aqui é novo. Não, pode dar uma olhadinha, já aconteceu também. Briga de família. Isso é novo, pastor. Não, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Os meninos já estavam lá. Não tem problema. Não, pastor, isso acontece na casa de gente que não é crente. Não, o Isaac era um cara crente, os meninos dele batiam a cabeça um com o outro. Mas isso é gente que nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Não, o Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboca aos 97 anos de idade, e os filhos dele eram problemáticos. Pastor, aquelas guerras encarniçadas. Hoje o homem evoluiu, hoje nós somos seres instruídos. Aí você vê um grupo terrorista entrando em Israel com uma filmadora no peito para gravar as atrocidades, matar crianças, estuprar mulheres, queimar pessoas vivas. Evoluímos? Avançamos? As atrocidades só ganharam mais requinte, porque é o mesmo ser humano depravado, caído. Se ficar apenas debaixo do sol, o homem é um monstro. Se ficar apenas debaixo do sol, Augusto Conte estava equivocado, porque Augusto Conte, o pai do positivismo, diz que o problema do ser humano é falta de educação ao homem. Educação que ele está dizendo é escolaridade, informação. Está tudo resolvido. Se tivesse Brasília, era um paraíso. Se a educação resolvesse, aqui do lado, a USP seria o Xingri-Lá do Brasil. E aí se percebe que se você tira Deus da jogada, o que sobra é confusão, é mesmice, é rotina, é bolha de sabão. É por isso que o livro de Eclesiastes foi considerado pelos críticos o livro mais importante da Bíblia, porque ele é filosófico, altamente filosófico. De um homem que nunca foi superado na área da inteligência, da sabedoria humana, e que está aqui na velhice, final da vida, rebobinando a história, olhando o que aconteceu, e descreveu tudo isso. E disse: olha, entenda, debaixo do sol, a vida não faz sentido. Teríamos que dizer isso na USP, teríamos que dizer isso lá no Congresso Nacional, teríamos que dizer isso nas nossas cortes egrégias, teríamos que dizer isso nos acordos internacionais, teríamos que dizer isso no mercado comum do dia a dia, dizer o seguinte: olha, tudo que o homem fizer e conquistar sem Deus, não passa de bolha de sabão. Debaixo do sol, a vida não tem propósito. Se você parar para perceber, o mundo hoje é um mundo fascinante. Fascinante, do ponto de vista da ciência e da tecnologia, é fascinante. Meus irmãos, nós somos a geração transicional. Para vocês terem uma ideia, em 1978, quando entrei no seminário de Campinas, eu tinha uma máquina Letera 32. Era um sucesso. Um sucesso. Eu fui ver o primeiro computador na vida, eu já era pastor, era um monstro. A primeira impressora que eu vi, matricial, era um gigante. Um gigante. O primeiro computador que eu comprei, usado, eu não tinha dinheiro para comprar um novo, tinha 2 gigas.
E ó que eu fiz quase toda a minha tese de doutorado e os meus trabalhos de seminário com 2 gigas. Você não compra um celular com 2 gigas hoje. É um Jurássico. Hoje nós falamos em nanotecnologia. Hoje você entra nas grandes bibliotecas do mundo, lá do seu escritório, consulta as melhores obras. Eu não tenho competência para falar de ciência, o nosso príncipe que está aqui poderia dar uma aula para nós do que se tem de avanço na medicina, para uma cirurgia de alto porte. Mas uma coisa, a nossa geração com tudo isso vive as mesmas angústias, os mesmos dramas, o mesmo vazio existencial, a mesma carência. Isso não preencheu o vazio, isso não resolveu o problema. O homem continua correndo atrás do vento, debaixo do sol. E qualquer balde de prazer que jogue para dentro dele não preenche esse vazio. A vida sem Deus continua não fazendo sentido para o ser humano. Suicídio, depressão, drogas, álcool, prostituição, violência, para todo lado. E quanto mais culto o cara é, mais jeito ele arranja de dar um jeito de explorar o próximo. Quanto mais a sociedade avança, mais o crime organizado vai enfiando seus tentáculos e controlando a sociedade. Porque a vida debaixo do sol não faz sentido. Mas ele vai dizer algo aqui para mim chocante no verso 11. Você leu o 11 de novo comigo, por gentileza? Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Isso quebra as nossas pernas, porque aquele que está aqui com o peito estufado, achando que ele é o bam, sabe o que vai acontecer? Seus tetranetos nem vão saber que você existiu. Sabia disso? Eu fui o cara. Foi, foi mesmo, que não vai ser mais. Só para fazer um checklist aqui. Quem pode dizer aqui quem foram os seus tataravós? Nome deles? Você não sabe, nem eu. A fama deles ficou enterrada no passado. Então, não fique triste com isso não, tá? Você tem filho, você tem neto, você tem bisneto, você tem trineto, você tem tataraneto. Seus tataranetos nem saberão que você existiu. Sua fama apaga rapidinho. Não tem memória. Quando o grupo musical, os Beatles, lá de Liverpool, da Inglaterra, estavam no auge do sucesso, o John Lennon teve a besteira de afirmar que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Hoje, só os fãs sabem o nome dos 4 membros dos Beatles. John Lennon foi assassinado em 1980. Quem aqui sabe citar o nome dos 4? Só os fãs. Eu vou citar aqui não porque eu sou fã não. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Mas o nome deles já está apagado da história. Pergunte a alguém na rua, você sabe como é que é o nome dos camaradas que foram os componentes dos Beatles? Você vai encontrar talvez um de 100.
Então, a sua glória toda vai apagar, seu nome vai cair no esquecimento, e não é dos estranhos não, da sua própria família. O que Salomão está dizendo? A vida debaixo do sol perdeu o brilho, perdeu até a memória, porque se eu não sei aqueles que viveram antes de mim, da minha geração, da minha família, dos meus ancestrais, eu que estou vivendo hoje, quem vier depois de mim, terceira, quarta, quinta geração, não vão saber que eu existi. Minha importância é relativa, tudo cai no mar do esquecimento. Agora, vamos concluir, eu vou concluir bem cedo hoje, né? Porque a coisa passa rápido mesmo, igual a vida. Igualzinho. Vamos fazer uma aplicação agora cristocêntrica desse livro. Meus irmãos, a chave está no versículo 3. Você pode ler o 3 comigo? Vamos ler juntos? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga? Debaixo do sol. Grifa debaixo do sol, porque esta é uma palavra essencial para você entender o livro de Eclesiastes. Debaixo do sol. E o que significa debaixo do sol? Apenas no campo horizontal, não tem verticalidade. Apenas no plano humano, não tem intervenção divina. Agora, quando você põe Deus na história, para olhar a vida, não debaixo do sol, mas na perspectiva sobre o sol, não apenas na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, tudo muda, tudo muda. Porque agora você não vai ver o sol fazendo aquele movimento de rotina, do leste para o oeste, do leste para o oeste, do leste para o oeste. Você vai ler o Salmo 19 e diz, não, o sol, ele vai ser como um noivo garboso saindo do seu aposento e fazendo a sua viagem esplendorosa. Você vai olhar para o sol, sem ver a rotina, você vai ver a beleza dele, o encanto dele, o calor dele. Isso vai mudar completamente. Eu estava de férias um dia, parece que eu só tiro férias, né? Num sermão só falar de férias 2 vezes é dureza, né? Mas eu achei curioso que, como eu disse, que eu gosto de levantar de madrugadinha, ver o sol nascer. Sempre que eu acordava, eu vi uma mulher fazendo saudação ao sol. Ela ajoelhava e fazia movimento do sol, adorando o sol. Aquilo me intrigou demais, e eu fiquei perto dela um pouquinho, para ela perceber que tem alguém. E eu perguntei, você está fazendo o que mesmo? Ela disse, estou adorando o sol. O sol é maravilhoso, é fonte de energia e tal. Eu disse, eu também adoro. É mesmo, você adora? Adoro. Quem você adora? Eu adoro o Criador do sol. Maior do que o sol, mais poderoso do que o sol. Você olha para o sol agora, você não vê mais rotina. Ele foi criado por Deus, e ele traz luz, ele traz vida, ele traz calor, ele traz beleza, ele traz encanto. Ele é um noivo que sai correndo pelo seu espaço. Mudou a perspectiva. Agora você vai olhar para o amanhecer. Não é rotina mais, amanhece, entardece, anoitece. Agora você vai olhar para amanhã e diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e todo dia você começa animado, que as misericórdias de Deus se renovaram. Não é rotina, é oportunidade, é graça, é perdão, é misericórdia. Você vai olhar para a vida, agora não é enfadonho mais. Para mim o viver é Cristo. Viver é um prazer, viver é um deleite, viver é aproveitar a vida, viver é para glorificar Deus, viver é para transbordar a beleza de Cristo. Agora viver é um banquete, não é uma rotina. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A vida tem sentido, a vida tem sabor, a vida pulsa. Você acorda de manhã animado, entusiasmado. Eu vou viver hoje para a glória de Deus, na presença de Deus, para falar de Deus, para testemunhar a glória de Deus na minha vida.
Trabalho? Rotina? Que é isso? Que é isso? Agora, no Senhor o seu trabalho não é em vão. Você trabalha para a glória de Deus, você trabalha para sustentar sua família, você trabalha para abençoar outras pessoas, você trabalha para que a glória de Deus resplandeça nas suas atividades. Não é mais rotina. Agora há uma nova aliança, agora há um novo coração, agora há uma nova vida, agora há um novo céu, agora há uma nova terra, agora há uma nova esperança. Nós não estamos mais debaixo do sol, nós brilharemos como o sol. Nós olharemos para a vida na perspectiva acima do sol, onde Deus é o centro de tudo e nós estamos nele e Ele está em nós. Muda tudo, muda tudo. Bom, nós estamos diante daquele que é maior do que Salomão, daquele que detém todos os tesouros da sabedoria, e agora viver é viver nele, e ele veio para trazer para você e eu vida e vida em abundância. Não é mesmice, é vida em abundância. Vamos ficar em pé, vamos orar. Então, peço que você ore pela exposição de Eclesiastes. É um livro que vale a pena você convidar uma pessoa não crente. Olha, tem escola dominical na minha igreja, vão lá comigo, vamos discutir a vida, filosoficamente, e vamos encontrar o Deus que é maior do que os filósofos, que vai dar a chave para abrir o cadeado da vida. Dizer, a vida tem sentido, tem propósito, vale a pena ser vivida para Deus. Senhor, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, pelo privilégio que temos de nesta manhã nos debruçarmos sobre a tua palavra e encontrarmos nela, Deus, respostas para as grandes perguntas e questões da vida. Louvado seja o teu nome, porque Salomão, depois de viver tantas experiências, concluiu que a suma de tudo, o resumo de tudo, o sentido de tudo é temer a ti e obedecer a tua palavra. Que o nosso coração nesta manhã se encante contigo, com a tua beleza, com a tua glória, com a tua majestade, com a tua sabedoria colocada na criação, e que em tudo vejamos não um olhar pessimista, com um olhar pessimista, mas vejamos com os olhos da fé, com a alegria da esperança, com o calor do amor, a fim de que vivamos todos os dias da nossa vida com gratidão pela tua dádiva suprema de Jesus nosso Senhor e da vida eterna que desfrutamos nele. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa a tua família aqui congregada, abençoa esta igreja, Senhor, e todos quantos aqui nos acompanham, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amados, até o culto das 11, daqui a pouquinho.